Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Espiritual, ao nosso devocional diário. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church, Niterói, Maricá, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. E nós seguimos então uma sequência de estudos e meditando na palavra, que nós sempre lembramos que isso aqui, que é a palavra, é a bússola, é a vontade, são as respostas do Senhor. Aqui está a lâmpada para os nossos pés diariamente. Então, a Bíblia nunca pode faltar. Então, vamos juntos? Já pegou o seu café? Ou talvez você esteja em consagração nesse dia, mas seja tomando um cafezinho, seja deixando para mais tarde, entregando, consagrando o seu dia ao Senhor, esse iniciar de mais um dia, não é? Esse dia que nos deu o Senhor, esse dia que nos fez o Senhor, e a palavra diz: alegremos-nos, regozijemo-nos nele. Nós íamos fazer do capítulo 34 até o capítulo 38, mas o capítulo 34 ao 38, no 36, na verdade, ao 38, nós temos um bloco que vai falar conosco a respeito da invasão, né? As ameaças de Senaqueribe a Judá e como Ezequias, então, ele enfrenta essa adversidade. Então, nós optamos por fazer esse devocional que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o nosso coração de uma forma maravilhosa. Mas hoje nós queremos, então, ficar no capítulo 34 e 35. Então, vamos lá? Tá com sua Bíblia na mão? Vamos juntos, então? Fizemos aqui algumas anotações, não é? Para que a gente possa ter os apontamentos, sempre trazendo ao seu coração um estudo fidedigno à palavra, porque a gente sempre coloca isso, não é apenas ler, é meditar na palavra e ver aquilo que a palavra de Deus, que o Deus da palavra quer falar conosco nesse dia de hoje. Então aqui o capítulo 34, queridos, nós vamos ver Deus ainda falando sobre a sua indignação contra a rebeldia, não é? Sobre o seu juízo sobre as nações, e aqui falando a Edom. Vamos lembrar que Edom são aqueles descendentes, né, de Esaú. Então os edomitas aqui, eles estão representando não apenas uma nação aqui, mas se nós formos pegar o sentido, né, escatológico, Deus está falando com todas as nações soberbas, arrogantes, todas as nações que se opõem ao governo de Deus, não é? Essas nações enfrentarão juízo, essas nações enfrentarão o peso da mão do Senhor, porque nós vamos lembrar: ah, pastora, mas Deus é amor. Ele é amor, mas ele também é justiça, não é? Então, a palavra vai dizer, versículo 2, a indignação do Senhor está contra as nações, não é? E nós vamos ver aqui palavras duríssimas, meus irmãos. Nós vamos ver aqui até mesmo uma metáfora que o Senhor, através, né, da visão de Isaías, ele declara que, não é? Que está no versículo 6, a espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada na gordura do sangue de cordeiros, de bodes, porque o Senhor tem sacrifício em Bósra e grande matança na terra de Edom. O dia da vingança, versículo 8, do Senhor, o ano da retribuição do Senhor. Então, a palavra aqui é dura, não é? Ela é uma palavra de peso, de juízo. Então, vai falar, né, que desce sobre Edom a espada, versículo 5, que desce sobre Edom, sobre o povo que destinei para destruição. Então, meus irmãos, a palavra aqui, ela, se nós formos pegar, né, no Novo Testamento, ela vai estar ligada lá em Mateus 24, como já
falamos aqui, lá em Apocalipse, né, capítulo 6, quando Deus ele dá ordem para que os cavaleiros eles saiam e comecem a abrir os selos, ou seja, comecem a decretar os juízos de Deus, não é? Sobre o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Então, meus irmãos, o capítulo 5 e 7 fala dessa espada de Deus, não é? Usando então essa metáfora, porque aqui eles vão falar sobre um sacrifício não literal, né? Mas uma comparação de um sacrifício que não mais de bodes e carneiros, mas dizendo que os próprios rebeldes eles seriam essas ofertas. Por quê? Porque o peso do juízo de Deus será tão grande, não é? Que vai parecer então dessa forma. Então, queridos irmãos, nós vamos ver aqui o versículo 16, Isaías, ele decreta quase que um desafio, porque ele diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então nós estamos vendo aqui julgamento, nós estamos vendo, né, que a palavra de Deus, ela não voltará atrás. Mas aí você pode dizer: e aí, pastora? Será que é isso que eu hoje vim aqui ouvir? Queridos, nós ouvimos dizer que Deus está nos revelando através, porque a palavra ela sempre tem a revelação no nosso coração, que o salário do pecado ele é a morte. Deus ele não passa a mão no pecado de nenhum ser humano. Nós vamos ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não foi isento do pecado. Davi, ele teve uma espada sobre a sua casa. Davi, o seu filho com Betseba, Davi orou, Davi chorou, Davi clamou ao Senhor, mas Deus, ele poderia ter salvo, mas ele não quis. E nós não podemos aqui, não dizer o que Deus poderia ou não fazer, de que forma, né? Porque Deus é soberano. Aquilo que Ele estabelece, estabelecido está, meus irmãos. Então a palavra nos declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus está ofertado a nós, que é a vida, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso que o capítulo 35 vem trazer ao nosso coração. Se você caiu, se você errou, se você pecou, se você está lutando contra o pecado, se você está nos vícios, se você está na prostituição, se você está, vou usar uma linguagem aqui bem popular, lascado demais, Deus te oferta a vida transformada. Vai ser fácil? É um piscar de dedos? Não, meus irmãos. É lutar contra o pecado. E isso muitas vezes é uma luta diária, mas que Ele te garante que se você estiver disposto, Ele vai lutar com você, Ele vai lutar através de você e Ele vai ajudar aqueles que estiverem cansados, aqueles que estiverem se sentindo, enfraquecidos. Essa é a promessa de Deus. A palavra aqui, ela vai declarar para nós o que já se cumpriu através de Jesus e aquilo que ainda vai se cumprir. Depois que vier o juízo de Deus sobre as nações, haverá o tempo de paz. Haverá o reino do Senhor estabelecido. Haverá a nova Jerusalém, onde todos aqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro entrarão com o Senhor. Então a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, versículo 3, fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Ei, você, irmão, irmã, Deus está dizendo para você hoje, sede forte. Não temais, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se você está cansado, se você está desalentado, o Senhor está nos dizendo hoje, sede fortes.
a vingança vem, a retribuição do nosso Deus, Ele vem e nos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará. Aleluia! Milagres de Deus. E isso já foi cumprido, meus irmãos, através de Jesus. Jesus fez milagres, Jesus faz milagres, porque através dele o caminho, ele é o caminho, e está aqui no versículo 8, que eu posso dizer que hoje é o nosso versículo áureo. Ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo loucos. Você já ouviu que nem os loucos errarão o caminho? Então, meus irmãos, são para aqueles a quem Deus chamou e permanecerão, perseverarão, porque a palavra do Senhor diz isso, né? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. Aleluia! Então a palavra do Senhor nos diz, não é? Que assim como no capítulo 34, a gente vai ver que até a natureza, ela clama, ela geme. E a gente pode ver, o apóstolo Paulo em Romanos 8,19 diz: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, queridos, é a esperança da renovação, é a plena manifestação de Deus através dos filhos. Ei, você é filho de Deus. Deus quer se manifestar através da sua vida para que outros sejam alcançados até que cheguemos nesse grande dia, o dia da plenitude, da libertação, onde toda a criação exultará a glória da presença de Deus. Então, meus irmãos, se você está desanimado hoje, que você traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Vamos ver o que diz lá para nós na palavra, através do livro de Hebreus. Deixa eu achar aqui que eu ia marcar e eu esqueci de marcar na minha Bíblia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele traz palavras ao nosso coração para que nós possamos hoje, nesse dia, colocar o Senhor Deus como a nossa força. Não é pela força, né, do nosso braço, não. É pela força do Senhor. E é isso que a palavra do Senhor quer trazer hoje ao nosso coração. Capítulo 12. Deixa eu ver o versículo que eu coloquei aqui. Vamos lá. Hebreus capítulo 12. Se você está com a sua Bíblia aí, olha só. A gente leu aqui em Isaías 35, né? 3 e 4. E agora em Hebreus 12... 12, 13, o apóstolo Paulo está declarando que nas provações, queridos, nós podemos ouvir Deus nos declarando isso. Por isso restabelecei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, queridos, para que os nossos pés não errem o caminho, mas para que haja cura, cura literal e cura espiritual. É isso, meus irmãos. Então, nessa manhã, tarde, noite de hoje, a palavra que Deus está nos trazendo é essa. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus nos fez um convite. Jesus disse: vinde a mim. Então, Deus hoje nos mostrou que Ele julga o pecado, mas Ele conduz os seus redimidos à restauração. Deus hoje está nos dizendo que o juízo é real, mas assim como o juízo é real, há também a graça de Deus. A graça de Deus foi revelada, ela está revelada a nós, para que nós possamos nos achegar ao Senhor. Então continua, meu amado. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo, continua firme. Você está cansado?
Deus está dizendo para você que Ele tem a restauração, então permaneça. Você está com a sua mão fraca, permaneça. Você está com o seu joelho tremendo, permaneça. Não pare diante das adversidades, não pare diante das provações, não pare. Porque a palavra do Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu creio nisso. E você? Então, que o Senhor te fortaleça nesse dia. Que o Senhor seja a tua força. Você. Ah, pastora, mas eu tô desse jeito, eu tô daquele jeito. Não importa, venha como está. Mas permita que o Senhor trabalhe na sua vida para que haja conversão. Porque sem arrependimento não há conversão. Sem conversão não há santificação. E sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Não haverá como entrar no caminho se nós não mudarmos a rota dos nossos pés. Os nossos pés foram preparados para poder seguir esse caminho, o caminho da salvação, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos engrandecer o teu nome, Pai. Porque a tua palavra ela é revelada a nós, porque a tua palavra nos ensina, porque a tua palavra, Senhor, ela nos mostra que há um salário para o pecado, Senhor, que há uma consequência para o pecado, mas também há, Senhor, a graça de Deus revelada para todo aquele que crê em Ti, para todo aquele que quer, Senhor, e deseja, Senhor, seguir esse caminho. Pai, então nós queremos clamar que todas as obras do inferno sejam desfeitas, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que foi forjado contra nós, Senhor, nesse dia, contra a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, Senhor, casamentos, Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que sejam quebrados os grilhões do inferno, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada lágrima seja recolhida, Senhor, nesse dia, Pai. Que os olhos, Senhor, que têm derramado lágrimas, Senhor, sejam enxugados, Senhor, nessa certeza de que o Senhor hoje nos diz: não pare, prossiga, não tema, porque o Senhor, o nosso Deus, é aquele que está fortalecendo as nossas mãos, fortalecendo os nossos joelhos para continuarem dobrados, clamando, orando, adorando, glorificando o teu nome, Jesus. Ah, Deus, visita cada casa, visita cada família, visita os enfermos, visita os encarcerados, visita os que estão presos no pecado, Senhor. Visita o Senhor para quebrar os grilhões, Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meu querido irmão, hoje, então, nessa quarta-feira, nós teremos, então, na Kingdom Church Maricá, a celebração ainda dos 2 anos da Kingdom Church com a diaconisa Laísa, e estará ali a nossa querida e amada igreja, né, a Assembleia de Deus do Ministério Madureira de Maricá, né, ali acho que é Vale da Figueira, se não me falha a memória, perdoem se eu esqueci aqui o nome, mas eu acho que é isso mesmo. E então queremos já agradecer, não é, a liderança ali, aos nossos queridos, né, os pastores Fernando, Antônia, que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde e que seja um culto maravilhoso na presença de Jesus e que você esteja ali. Os endereços estão nas nossas redes sociais e domingo vamos estar com o pastor Ney Belas, da Fé para Todos de Guaba Grande, trazendo uma palavra poderosa de Deus ao nosso coração para estarmos juntos ali, celebrando esses 2 anos da Kingdom Church Maricá. Setembro, temos então os 40 anos da igreja ali, a Kingdom Church em Niterói. Esse novo tempo, essa visão de reino que o Senhor nos deu. Então você é o nosso convidado. Esteja conosco e amanhã estaremos então entrando nesse texto de Isaías, quando fala sobre a invasão, né, a ameaça de Senaqueribe. Quantos Senaqueribes se levantam contra nós?
às vezes literalmente, espiritualmente. Então Deus tem uma palavra ao nosso coração amanhã. Então vem conosco, amanhã vamos juntos meditar, estudar a poderosa palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao seu, ao meu, ao nosso coração. Compartilhe essa palavra com alguém, que Deus te abençoe. Coloque aí o seu joinha, siga-nos lá também no Instagram, pastora pra.andreatavares.ofc. Então, pastora Andrea Tavares, eu me despeço aqui, a Kingdom Church também, né? Niterói e Maricá, no Instagram, no canal aqui do YouTube, e você vai ouvir as pregações, transmissões ao vivo, para a palavra de Deus chegar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Shalom Adonai.